E aí, irmão, tudo bem? Beleza? E aí, tudo bem? Beleza. Rapaz, você reparou no filho do pastor? Rapaz, isso não é exemplo, né? Filho de pastor não dá exemplo. E o tamanho da saia da filha do pastor? Então, essa menina aí é escandalosa. Olá, bem-vindo a mais um Plá. Dessa vez nós temos um tema bem interessante, bem polêmico. Vamos falar sobre filho de pastor, filha de pastor. Eita, que tema interessante. Sabem que esse vídeo é mais um desabafo da minha parte, porque eu sou filho de pastor e eu já sofri bastante com essa condição. Então, o meu objetivo com esse vídeo é poder fazer vocês entenderem qual é o contexto social que um filho de pastor vive, certo? Então, algumas coisinhas que vocês precisam ter em conta antes de julgar um filho de pastor é o seguinte. Um filho de pastor ou uma filha de pastor é um rapaz, uma moça que cada 2, 3 ou 4 anos está mudando de cidade, mudando de estado, até mudando de país. Isso cria uma consequência social interessante, porque filho de pastor tem que cada tanto se despedir dos seus amigos, ir para um novo local, fazer novas amizades. Às vezes no local onde ele vai já tem um grupo fechado de amigos, ele precisa se inserir nesse novo grupo. Isso é desgastante socialmente falando. Existe outro fenômeno que você precisa ter em conta antes de julgar um filho de pastor, que é o seguinte: um filho de pastor é alguém que se torna alvo dos comentários e dos olhares da igreja. Todo mundo repara o que faz, o que não faz, certo? E é muito julgado porque supostamente precisa ser o exemplo na igreja, né? Então é uma pessoa que está sob constante olhar, sob constante pressão. Isso aí traz alguns fenômenos interessantes, certo? Então eu quero te dar algumas dicas sobre como você pode lidar com filhos de pastores. Isso é muito interessante, guarda no teu coração, abre a tua mente para poder entender. Agora vai a dica número 1. Chame o filho de pastor, não justamente como filho de, mas chame-o pelo seu nome. Qual é o nome dele? Você sabe qual é o nome? Às vezes você nem sabe o nome da menina, filha do pastor, e você fica chamando ela de filha de pastor. Tudo bem que a gente conhece ela dessa forma, mas você deve entender que ela é uma pessoa diferente, especial, ela tem uma personalidade própria. É uma menina que tem seus próprios sonhos, próprios objetivos, suas próprias dificuldades, suas próprias lutas. Então ela não é apenas a filha do pastor, ela é uma pessoa com nome próprio, com circunstâncias e características de vida própria. Então, não pegue pesado com ela, não pegue pesado com ele. Entenda que os filhos de pastores passam por fases assim como todo mundo passa por fases. Tem a fase do ânimo, tem a fase do desânimo, tem a fase em que eles estão passando por um processo de conversão verdadeira, tem a fase em que ainda não passaram pela conversão verdadeira, e é preciso respeitar essas fases. Afinal, eles são filhos de pastor? Sim, mas eles também são jovens que estão lutando e tentando alcançar seus objetivos, e precisamos pegar leve com eles. Dica número 2. Não culpe o filho do pastor pelos erros do pai. Tem vezes que você não gosta do pastor da igreja ou das coisas que ele está fazendo, aí você acaba se afastando do filho dele também. Olha, o filho não tem nada a ver com a atitude do pai, gente. Se você não está gostando do que o pai está fazendo, você não tem o direito de se afastar do filho também. Afinal, se você tem alguma coisa contra o pastor, vai e resolve com ele. Não faça com que o filho tenha que pagar o pato ou pagar a consequência das decisões que o pai está tomando. Isso é muito chato. Os amigos se afastam, a pessoa fala: oh, cuidado, o filho do pastor está vindo aí. Ah, ninguém fala nada. Isso é muito chato. Isso exclui socialmente o filho do pastor e se sente muito mal com isso. Você precisa prestar atenção nisso aí. Dica número 3. Filhos de pastores precisam de atendimento espiritual. Você precisa encarar eles como pessoas que precisam de atendimento espiritual. Eu acredito que filhos de pastores, filhas de pastores, sejam uma das classes menos atendidas espiritualmente da igreja. São as pessoas menos visitadas da igreja. Ninguém visita filho de pastor. As pessoas pensam assim: ah, mas o filho do pastor, ele está pertinho da fonte, não precisa eu visitar, falar palavras de ânimo. Mas vocês sabem aquele ditado, caça de ferreiro, colher de pau? Lamentavelmente, esse ditado se cumpre muitas vezes nas famílias dos pastores. Às vezes o pastor está tão ocupado dando atendimento para a igreja que ele acaba descuidando um pouco o atendimento aos filhos. E as pessoas naturalmente não pensam em dar atendimento aos filhos dos pastores porque acham que eles não precisam.
Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi fazer um culto, ou foi fazer uma cantata, ou foi visitar a filha do pastor porque ela estava desanimada? Não é isso que as pessoas fazem. Sabe o que as pessoas fazem? Eles criticam, eles começam a falar: nossa, você viu a filha do pastor? Onde já se viu? Olha a roupa que ela está usando. E ficam criticando, falando mal, mas não vão atendê-la espiritualmente. Se ela está mal, ela está em crise espiritual, ela precisa de carinho, de atenção, ela precisa do abraço da igreja. Ela precisa de palavras de conforto, de carinho, de repreensão também, repreensão bíblica. Mas justamente nós nos afastamos deles, porque achamos que eles não precisam de atendimento espiritual. Eu quero fazer um apelo todo especial para você. Vamos começar a entender o contexto social dos filhos dos pastores e vamos dar a atenção que eles precisam. Afinal, eles são muito tentados por Satanás. Afinal, eles sofrem uma pressão muito grande, eles precisam muito do nosso apoio. E se por acaso um filho de pastor, uma filha de pastor, de um missionário, está assistindo esse vídeo, eu quero te deixar um forte abraço e quero te dizer: não desanime, vá em frente que Jesus é contigo. Você pode vencer as dificuldades que aparecerem. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do Plá. Obrigado por estar assistindo aqui com a gente. Vocês podem curtir, compartilhar esse vídeo. Eu agradeceria muito que vocês pudessem espalhar a mensagem, porque é isso que precisamos fazer. Um grande abraço para todos vocês, que Deus os abençoe. É uma pessoa que tem brilho no olhar, uma pessoa que tem foco no lado positivo da vida, não fica falando mal, não fica assim.